Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Oi, gente, e hoje eu quero iniciar uma série de 3 vídeos falando sobre alma, corpo e espírito. Muitas pessoas perguntam quando damos formação sobre a questão do corpo, né, e suas relações com a alma e com o espírito. Isso, de fato, confunde um pouco o nosso raciocínio. Tá? Essa é uma questão de mistério e deve ser vista pelos olhos da fé, não pelos olhos da razão. Então, cada um desses elementos, alma, corpo e espírito, é um centro pessoal, independente. E também são instantes em suas funções. Tá? Dessa forma, a função do espírito é entender as coisas espirituais, as coisas de Deus. É a nossa ligação com os céus, né? O canal de comunicação com Deus. Já na alma está a nossa personalidade. Estão lá na alma as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso centro decisório, os nossos sentimentos. E a terceira parte, o corpo, né? Que é a parte física, material, onde nós entramos em contato com as coisas materiais, ou seja, através dos 5 sentidos. Né? Você sabe quais são, né? Então nós vimos até aqui que são 3 partes distintas, né? Com funções diferentes, onde uma parte não substitui a outra. Cada qual tem a sua função. Quando a gente lê Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 27, está lá dito: dentro de vós meterei meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. E Deus disse também: meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, ou seja, o homem é carne. E a duração de sua vida será de 120 anos. Isso está em Gênesis 6:3. Então aí cabe uma pergunta, tá? Existe um ser humano sem alma? Ou existe um ser humano sem o espírito? Ou existe um ser humano sem corpo? Então, um homem, para ser completo, realmente ele tem que ter essas 3 partes. E quando se usa uma dessas partes, as outras não ficam isoladas. Então, todas interagem, né, entre si normalmente. Ao adorar a Deus, eu inteiro estou adorando, apesar de ser uma função específica do Espírito. Quando eu corro ou como, né, me alimento, faço isso por inteiro, embora sejam funções do corpo. Quando eu penso, eu uso o meu intelecto, agindo diretamente com a alma. Mas lá também estão o meu corpo e o meu espírito. No começo pode até ser difícil o entendimento disso, mas a interação ela é contínua e é tudo automático, é instantâneo. Tá? A dificuldade de entendermos o Deus triuno, né? Ou seja, a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, formando a Trindade de Deus, comparada com a formação do homem, com corpo, alma e espírito, não é mera coincidência. Deus nos fez com sua imagem, com sua semelhança. Então, a figura do triângulo nos ajuda a explicar bem isso.
Então você desenha o triângulo, escreve Deus no centro do triângulo e em cada lado você escreve Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu posso dizer que Deus Filho não é Deus Pai, não é Deus Espírito Santo, que por sua vez não é Deus Pai. Contudo, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São três pessoas individuais agindo numa só. O Deus triuno, né? O Todo-Poderoso. Então, olhando para o homem, a marca de Deus está lá. Forma uma trindade com corpo, alma e espírito. Cada parte independente formando uma só pessoa. Daí dizermos trindade e não triunidade. Porém, na semelhança com Deus, são três partes. Nenhum outro ser criado por Deus é composto dessa forma. Nem mesmo os anjos. Nós somos compostos de três partes diferentes, uma da outra, mas somos um homem. Sem uma dessas partes, não teríamos a raça humana. Aliás, Paulo até falou sobre isso, né? Quando estava lá discutindo lá quem que mandava, né? Ele disse lá, o olho é isso, o pé é isso, e bababá, né? Até as partes menos nobres, né? Tem lá o seu... Aqui num tópico. E como é que essas partes funcionam? O Espírito soprado no homem é o princípio da vida de Deus no homem. O que aconteceu quando o sopro de Deus tocou aquele corpo? Né? Naquele momento, o espírito do homem foi formado. Né? Aquele corpo de barro, o homem tornou-se uma alma vivente. Quer dizer, o homem passou a manifestar-se no planeta Terra. A alma é o ego e é a personalidade, a individualidade do homem. Nessa hora, o homem recebeu a sua individualidade. Então nós precisamos saber como funcionamos. O espírito do homem não é o Espírito Santo. Hoje, o homem que é salvo tem o seu espírito habitado pelo Espírito Santo. Olha só, hoje o homem que é salvo tem o seu espírito habitado pelo Espírito Santo. É muito diferente. Diz o texto, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu espírito que habita em vós. Entendeu aí? Romanos 8:11. Mas o corpo, ele foi vivificado pelo Espírito soprado e o homem tornou-se consciente de si e recebeu a sua alma. Na Bíblia, muitas vezes a palavra alma substitui a palavra pessoa, porque é a alma que faz com que a pessoa se manifeste. Tá? É o ego, é o indivíduo manifestando-se no mundo. A alma representa o indivíduo como ele é. Quando você fala de alguém, imediatamente na sua mente vem a imagem de tudo que esse alguém é. A sua personalidade e como você vê essa pessoa. A imagem que você faz dela. E você a vê como ela se manifesta em sua alma. Eis aí o X da questão. Tá? Essa manifestação é sempre da alma. É a nossa alma que nos faz saber quem nós somos. É a nossa alma que, quando morrermos, vai ter consciência de onde estaremos. A nossa alma. Porém, é o meu espírito que me faz consciente de Deus. Se dizemos, creio no Deus Criador dos céus e da terra, né? No Senhor Jesus Cristo, no Deus triuno, no Espírito Santo,
Então nós afirmamos com a nossa boca, porque isso veio à nossa mente através do nosso espírito. Só podemos estar convictos disso se isso vier do nosso espírito, pois é no espírito que temos essa revelação espiritual. Tem que vir para a nossa mente, pois tudo vem para a mente e então falamos com o nosso corpo. Nós, como indivíduos, temos convicção disso porque veio da intuição no nosso espírito. Foi isso que Paulo explicou quando escreveu lá em 1 Coríntios 12, no versículo 3. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer também Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Então, quando Deus vem habitar em nós, após a salvação de Jesus, Ele vem habitar em nosso espírito. Não é no nosso corpo, nem na nossa alma. E é porque Deus habita em nosso espírito, porque o nosso espírito foi recriado, que podemos falar assim. Não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. 1 João 4, de 1 a 2. Tá? Então, veja bem, nós vimos que se manifestou algo que veio do nosso espírito, passou para a nossa alma, especificamente a nossa mente, foi convencida pelo nosso espírito e o nosso corpo, nossa boca, verbalizou aquilo. Entendeu? Veio do nosso espírito, passou para a nossa alma e aí passou para o corpo e a boca verbalizou. O Espírito de Deus não se comunica com o corpo de forma nunca, que a carne é pecaminosa. Então se comunica com a alma. A alma nunca vai se comunicar com Deus diretamente, somente através do Espírito. E o corpo só se comunica com a alma. Tá vendo? Então, através do corpo é que entramos em contato com a matéria, com o nosso mundo material. Nós afetamos e somos afetados por esse mundo. Com o Espírito, nós entramos em contato com o nosso mundo espiritual, com o Espírito. Tá certo? Deu para entender direitinho? Então nós estamos terminando aqui o nosso primeiro vídeo nesse tema alma, corpo e espírito. No próximo vídeo nós vamos falar do ponto de ligação dessas partes, né? Nós vamos falar do homem carnal e do homem espiritual e falaremos também um pouquinho sobre a questão da reencarnação. Tá? Tenha fé. Shalom, repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo.